Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Muita paz e alegria, meu irmão, minha irmã, que bom estarmos juntos com mais uma meditação da Palavra de Deus, que hoje está no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 16, depois do 18 ao 21 e o 24a. Hoje se faz memória ao grande José, esposo de Maria, um dos homens mais fiéis a Deus da história do povo de Deus, um dos homens mais humildes da história do povo de Deus, um dos homens mais obedientes da história do povo de Deus. E eu quero dizer para você com toda a alegria do meu coração, é um homem pelo qual nós precisamos também olhar para a vida dele, porque nos inspira, porque fez a vontade de Deus, obedeceu a vontade de Deus. A palavra de Deus fala claramente que Maria, sua mãe, a mãe de Jesus, estava prometida em casamento a José. Olha só, e antes de viverem juntos, essa mulher ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Gente, escuta isso. Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo, não pela ação de homem. Não como é todos os relacionamentos que gera vida hoje, precisa do sêmen masculino e precisa também da participação feminina. Aqui, nesse caso extraordinário, Maria ficou grávida pela ação poderosa do Espírito Santo. Então José entra onde aí? José entra como pai adotivo de Jesus. Gente, que alegria. José foi quem criou Jesus junto com a sua mãe Maria, a mãe de Jesus. E pouco se fala sobre a infância de Jesus. Uma vez alguém me perguntava, Israel, por que se fala tão pouco da infância de Jesus? Sabe por quê? Porque Jesus precisava ficar no seio dessa família para ser criado, para ser educado ali. Mas era Deus, é Deus sim, mas era homem também. Para se preparar para a vida pública. Então, uma das coisas que se sabe na infância de Jesus, ainda criança, a palavra fala que ele foi apresentado ao templo, depois ele volta ao templo aos 12 anos, não é que ele volta ao templo aos 12 anos, é que a palavra registra a volta dele ao templo aos 12 anos. A palavra fala que ele trabalhava na carpintaria com seu pai José. O amor de Jesus por José anda longe do nosso amor que nós temos por José. Jesus tinha José como seu pai aqui na terra, um pai adotivo. Então, José, que era justo, olha o que diz a palavra, José era justo, e não querendo denunciar Maria que ela tinha ficado grávida, porque como que José ia explicar que essa mulher tinha ficado grávida pela ação do Espírito Santo? Ninguém ia acreditar, nem ele mesmo acreditou. Então, pela bondade de José, por ser um homem justo, ele disse, eu vou abandonar Maria, para que não aconteça nada de errado com Maria. Então ele fez isso em segredo. Só que Deus não faz nada incompleto, meus irmãos. Deus não faz nada pela metade, ele faz a obra completa. Ele diz assim, enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. José, ela dará à luz a um filho, tu darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o povo de seus pecados. Quando José acordou, fez exatamente como o anjo do Senhor havia mandado. Irmãos, escuta isso. Você quer atitude, você quer testemunho, você quer exemplo mais especial do que esse homem que viveu para obedecer
a palavra, para obedecer o Senhor. Então hoje, muito mais importante do que eu pegar uma foto de José, algo sobre José e postar, é eu tomar a vida desse homem como exemplo para a minha vida. Ah, oxalá se todos os esposos fossem como José. Oxalá se todos os servos de Deus obedecessem a Deus como José. Escuta isso. Hoje é dia de pararmos e refletir e estudar a vida desse homem, sem religiosidade, sem ficar com isso ou aquilo, mas olha quem é José, olha para a vida dele, olha o quanto a vida desse homem nos inspira. Então, deixa eu dizer para você, não tenha medo de confiar em Deus como José confiou. Não tenha medo de obedecer a Deus como José obedeceu. Sabe quando você entrega tudo, quando você para tudo para fazer a vontade de Deus? Foi o que José fez. Seus projetos, suas vontades, seus desejos para obedecer a Deus, para assumir um chamado, para assumir uma missão de Deus para ele nessa terra. Era o que, Israel? Cuidar do filho de Deus. Gente, olha que honra, olha que alegria para José, cuidar da mãe do filho de Deus, cuidar do próprio filho de Deus. Eu fico aqui imaginando a infância de Jesus, a amizade de Jesus e José, o relacionamento dessa sagrada família de Nazaré, que nos inspira, que nos ensina. Oxalá se todas as famílias fossem como a família de Nazaré. Então, nesse dia, eu te convido a refletir. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Não tenha medo de abrir mão de tudo, até mesmo dos teus projetos, para fazer a vontade de Deus. Foi o que José fez. E se José fez, Deus o recompensou com graças e mais graças. Por isso é um homem tão admirado pelo povo de Deus, pela humanidade. Por isso que tem cidades hoje que param em memória a vida extraordinária desse homem chamado José, esposo de Maria, mãe de Jesus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa iluminar a nossa vida e nos fazer santos, nos fazer obedientes, fiéis como São José. Que Deus abençoe seu dia excepcional. Dia para todos nós. Israel de Freitas, Evangelho do Dia.